Boa noite, pessoal. É uma noite nada legal aí. Perdemos em casa, perdemos no Maracanã para o Grêmio de 1-0. Mas antes de eu começar aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e senta o like aí pra gente. Flamengo na derrota, na vitória, no empate. Um resultado que vai complicar a gente lá para frente, porque o Atlético Mineiro praticamente não está perdendo ponto. E desanimador o que nós vimos hoje para um jogo de quarta-feira. Primeiro tempo, né? Ele optou por jogar com o Léo Pereira, com o Gustavo Henrique, porque o Gustavo Henrique, que era a primeira escalação que eu tinha ali, e optou em jogar com o Thiago Maia no lugar do Andrés Pereira. Time sem criatividade nenhuma. O Ilharão, Andrés Pereira e o Everton Ribeiro tendo que se deslocar por um meio de campo, para o meio mais para a esquerda, para tentar a jogada que ele estava muito bem marcado ali. E ali o time, sem criatividade nenhuma, e já com o Isla, que vem mal há muito tempo, ficou todo puxado para o lado esquerdo, com o Michael, com o Vitinho e o Gabigol apagado entre os zagueiros ali. E o Grêmio picotando o jogo. Uma falta ali, outra aqui, e tentando jogar no contra-ataque. E o Vitinho era peça mais uma vez dormindo. A gente não tem um jogador de nível de Arrascaeta, mas eu queria ver muito o Andrés Pereira nessa função de meia. E poderia ter invertido ali, coloca o Everton Ribeiro no meio, né? E puxa, ou o Vitinho ou o Michael pela esquerda. A gente não pode, mas nós não podemos, apesar de não ter nenhum substituto à altura do Arrascaeta, mas a gente não pode ficar viúva do Arrascaeta. O time não criou nenhum lance de perigo no primeiro tempo mesmo, e foi castigado. O Grêmio que procurou infiltrar do jeito que dava, um cruzamento na área, o Borja entrou e aos 47 já nos acréscimos fez 1-0 para o Grêmio. E aí já veio o segundo tempo, já tem esquema tático, o Renato já mostrou se virar em outros jogos, mas já era para ter colocado o Bruno Henrique, o Mateuzinho, que é mais agressivo, o Ramon, que nem entrou durante o jogo. É lógico, eu não tenho essa noção de treinamento, se o Andrés Pereira foi testado no meio, mas já era para ter mexido ali. Ele foi fazer essa alteração aos 18 do primeiro tempo. Ele tirou o Vitinho e colocou o Pedro, e tirou, sacou o Everton Ribeiro, que até sentiu ali, mas eu não vi ele pedindo para sair, e colocou o Bruno Henrique. E o Michael foi jogar lá para a direita. O que aconteceu? Nós ficamos com 4 atacantes. Michael na ponta direita, Bruno Henrique na ponta esquerda, o Pedro centralizado e o Bruno Henrique flutuando, mas para lugar nenhum, O Bruno Henrique que também não foi bem no jogo passado, mas sem a armação de jogadas. E nem abafa ali o Flamengo tentou, nem jogada individual. E eu gostaria muito de ver num jogo ele tendo colocado o Thiago Maia, já que o time estava sem criação, adiantado o Andrés Pereira, e
E poderia ter, nessa situação assim, recuado o Arão, ou ter colocado um zagueiro ali, porque precisava de um abafo ali, ou ter mantido o próprio William Arão, né? Colocado o Thiago Maia e tirado um atacante, porque quantidade, né? No caso do Michael, que estava há mais tempo, o Vitinho já tinha saído, não quer dizer qualidade. Em vez de jogar no 4-2-4 com dois meias, com dois volantes que não estavam armando, é preferível jogar num 4-3-3. E me preocupa, né, o Flamengo ficar tão viúva assim do Arrascaeta. E ali nada se produzia. E aos 32 ele estreou ali, né, o Kennedy no lugar do Michael, que também entrou, buscou algumas coisas mais na base da força. Ele é maior, encorpado, mas nada que mostrasse agressividade ao Grêmio. E aí sim ele colocou o Mateuzinho no lugar do Isla. O Isla que ainda tomou o amarelo e estava reclamando, dando outra butinada, pedindo para ser expulso de novo. Demorou a colocar o Mateuzinho e mesmo assim preferiu continuar com o Ramon ali, com o René, né? Bom jogador, mas um jogador mais para um esquema mais defensivo. Ele era muito útil. E o Ramon tem um estilo mais do Felipe Luiz ali, agressivo, né? Mas continuou com os dois volantes ali que não conseguiam chegar. Ele optou pelo 4-2-4 e o time sem armação. O time quase não entrou em campo. Em jogadas bobas ali, os jogadores começaram a enervar. O próprio Bruno Henrique levou um cartão amarelo, não entrou bem no jogo, mas faltou uma questão mais de posicionamento, entender, fazer uma leitura do estilo do jogo do Grêmio, e de repente os jogadores estavam muito se afastados, mesmo que jogando no 4-2-4 poderiam se posicionar mais próximos para tentar o gol ali. Mas demorou a colocar o Mateuzinho. Eu acho que o Ramon era para ter sido colocado. E era um teste ali, jogar no 4-3-3 ou os jogadores mais próximos. Eu era mais apto do 4-3-3. O único ponto positivo, Diego Alves, no final do jogo, defendeu um pênalti para o Grêmio, que foi sim. E vai meus parabéns que ele recolocou o Flamengo no jogo numa chance de conquistar pelo menos um empate e conquistar pelo menos um ponto. Chateado com a derrota, né? A gente vai ter que trabalhar quase numa margem zero e mais preocupado ainda com a atuação do time. Não pode entrar com o oba-oba, que já ganhou do Grêmio, que se não jogar não vai fazer, e ser uma presa fácil para o adversário. Quarta-feira tem o jogo. O jogo até agora, né, mais importante do ano. Semifinal da Libertadores. Precisamos fazer resultado. Não podemos tomar gol em casa, a não ser que ganhe por 2 gols de diferença. Aí já muda. Um 3-1 não é ruim, não é total de ruim. Mas a única coisa boa foi o Diego Alves, aquela defesa que ainda deixou o Flamengo respirando sobre aparelho para buscar um mínimo, um golzinho. Mas eu sei que se ganha, que se perde, mas me preocupa muito essa atuação e me preocupa muito o time viúva do De Arrascaeta, que claramente faltou uma armação ali. No primeiro tempo ainda o Everton Ribeiro tentou um posicionamento, levar sozinho, mas a falta de criatividade até vindo do meia, né?
O Andrés Pereira poderia chegar ali, o Vitinho, mas cada um fazendo a sua ali, um num combate. E né, essa posição que eu cobro quando o Arrascaeta não joga, de colocar o Everton Ribeiro do lado, em vez de colocar o Vitinho ali, coloca o Vitinho para uma das pontas e o Michael na outra. Mas um time sem criatividade, sem esquema tático, mais triste com a derrota, mais preocupado ainda com essa jogo de quarta-feira, que é o nosso jogo mais importante do ano contra o Barcelona de Guayaquil, 21h30 no Maracanã. Pelo Brasileiro, o Flamengo volta a campo às 11 horas no próximo domingo contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Mas preocupante essa atuação. De repente, o Arrascaeta eles vão. O trabalho é realmente para o Arrascaeta jogar esse jogo, por isso, né, ele voltando de lesão tá ali 100%. Não pode jogar, né? Vamos ver aí também o time no caso pode, né? Dar uma segurança maior com o Davi Luiz, que eu achei que fosse ser relacionado e ia entrar no segundo tempo para pegar ritmo. E ele é só mais. Com certeza o Davi Luiz, ele já ia entrar no segundo tempo ali, dar um outro padrão, ia chegar com a experiência dele. Mas espero que esses dois atletas aí, porque o Léo Pereira estava indo bem, mas aí já falha, um pênalti infantil, porque ele não fez só aquela mão na bola, ele empurrou o atacante do Grêmio, uma infantilidade, uma falta de até de condição psicológica para estar preparado, que está perdendo, mas não está perdendo por 2-3, que o empate ainda soma um ponto. Saiu triste, saiu preocupado para quarta-feira, mas vamos aí firme e forte, confiando no elenco aí. Precisamos aí de um excelente, bom resultado contra o Barcelona de Guayaquil. 1-0 é ruim? Não, porque você não tomou gol em casa. 2-1 é ruim? É ruim. 3-2 para o Flamengo é ruim? 3-1, bom resultado. 4-2, bom resultado. E vamos para dentro, mas precisa melhorar, e melhorar muito, que o time não entrou em campo. O Renato parece que também não foi para a beira do campo da instrução. Lamentável a atuação de hoje, preocupado para a quarta. Um abraço e saudações rubro-negras.